Olá, tudo bem? Eu me chamo Terezinha, vovó Terezinha, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a mancha branca da pitaia. Eu comprei pela primeira vez uma muda, tinha vários galhos, uma muda boa, mas já veio com uma porção bem boa de doença, e eu não entendia nada, eu tive que fazer uma pesquisa primeiro para depois eu começar a combater. Eu vou passar para vocês que foi uma pesquisa muito interessante. Uma notícia de uma pesquisa de 2019 por pesquisadores porto-riquenhos durante mais ou menos 3 anos, foi com grande avanço, foi descoberta muita coisa legal sobre a pitaia, que essa doença ela não é causada por nenhum micro-organismo. Ela é uma doença abiótica. O que é a doença abiótica? Ela é um distúrbio dela mesma, é uma anomalia da planta, da própria planta. Ela é comum em mais de 400 tipos de cactos. E, e ela dá mais na epiderme dos cactos, que é assim, a camadinha de cima é a cutícula, a última camadinha, e a outra camadinha por baixo seria a epiderme. Mas na pitaia ela dá na camada superior, que é a última camadinha, no caso, né, a última cutícula, né? E o início da doença, às vezes a gente vai e combate lá aqui no cladóide, que é essas partes, essas folhas, chama cladóides, a gente combate ela aqui não sabendo que ela começa nos espinhos. Então tem que começar a combater nos espinhos. Passa um aviãozinho aqui, mas deixa, né? E depois ela começa a evoluir para as bordas e alastra toda, né? E os danos são muito grandes, viu? Ela afeta a incidência da luz solar nas plantas, reduzindo a fotossíntese. Também impede as trocas gasosas da vegetação, né? O sol vem e todo o benefício do sol não é aproveitado nela. Em estado muito avançado, ela pode criar necrose, ela vai endurecer, criar necrose nos tecidos e vai entrar várias pragas da entrada de várias pragas e ela pode até morrer. E ainda não tem assim uma comprovação tão certa do que o que causa isso. Na primeira hipótese, fala assim que o excesso do oxilato de potássio, que cria-se um mecanismo de proteção contra a radiação solar. Ela vai, né, criar uma defesa. E na segunda hipótese, que é a mais aceita até hoje, fala assim que o mecanismo de defesa dela é a desintoxicação da pitaia contra o excesso de cálcio disponível no solo, que já existe, né? E absorvido pelas plantas, acaba sendo prejudicial para o tipo, sabe, para a fisiologia dela, para a própria planta. O que eu descobri? Eu comecei a fazer caldas caseiras, nada adiantou. Aí eu fui descobrir que o olhinho vegetal não é, tem gente que coloca óleo de cozinha, não é ele, o melhor de todos é o óleo vegetal. Vou mostrar para vocês. Dos galinhos que eu tirei, ó, esse eu passei o olhinho, não tem nada. Tá vendo o brilho dele? Super saudável, ó, de todos os lados, ó. Não tem nenhuma praga. Essa outra muda, ó, enorme, ó o brilho dela. Não tem nenhuma praga. Ela foi passado, e olha que eu passei uma vez só, que eu passei muito bem passadinho. Tem mais ou menos um mês que eu passei. Essa aqui, que eu passei mais ou menos e não repeti, você pode olhar que ela tá saudável em alguns pontos. E aqui, ó, mais embaixo na folha, ela tá cheia de pintinhas, ó. Cheia de pintinhas brancas. Essa aqui, olha aqui como que está a pontinha dela, ó. Totalmente cheio de manchinhas brancas. Aqui onde eu passei o olhinho, apesar que eu não repeti. Como eu tô falando, eu não repeti a aplicação, deveria ter repetido. Olha como que está tomado aqui em cima, ó. A mancha branca nela. Essa outra muda também. Olha em cima.
Aqui assim ao meio, ó, como que tá, ó. Cheio de manchinhas brancas, tá vendo? Uns local não tem, outros tem bastante. E eu não coloquei ela assim misturado com água, não. Foi o olhinho puro mesmo. Aí, o que que eu fiz? Eu coloco o olhinho. Coloquei um pires. E, ó, despejei o olhinho. Coloquei alguns pingos. Como tem esse espinho machuca muito a mão da gente, o que que eu faço? Ó, molho o pincelzinho assim mais firme. Aí vou aqui, ó, aproximo aqui, ó, do local que tá manchadinho de branco. Com uma luva, né, melhor, pra gente não machucar. Aí você dá uma firmadinha nela. E vai e dá uma esfregadinha do óleo. Como a doença começa nos espinhos, então é importante passar nos espinhos. Por isso que é bom passar com um pincel. Se for com o dedo, primeira vez que eu passei com algodão. Tanto ficou pedaço de algodão pregado nela que eu não consegui tirar, como depois também ficou assim bastante cheia de espinho nas pontas dos meus dedos. Aí, ó, você passando ele, aí você vai falar assim, ah, mas ficou muito óleo. O que que você vai fazer depois? Você vai pegar um paninho mais firme, um paninho macio, mas assim firme, e tira o excesso. Sempre passando em horário que o sol tá fresco. E pela manhã, quando você for molhar elas, como ela tá na idade de brotos, né? Ela ainda precisa às vezes ser molhada. Aí o que que eu faço? Eu pego o paninho e vou lá nas folhinhas, o paninho molhado. Se eu notar que está um pouco óleo, não precisa, mas se tiver com bastante, você vai lá e tira o excesso. É bom que dá até uma esparramadinha. Você vai fazer isso aí e ela vai asfixiar as patologias que estão na planta. Elas não vão respirar mais. Essas doencinhas custosas, danadinhas das plantinhas, vão ser afogadas, né, por esse olhinho. E você vai ter uma pitaia totalmente saudável. Quando você passa o olhinho, praticamente você está arrancando elas, ó, como fica. E depois você vai ter, não tem trabalho nenhum, você vai ter uma pitaia totalmente saudável. Mas não esqueça, coloque a luva, o pincelzinho mais firme, e não esquece de passar também aonde tem, ó, você vai esfregar aqui onde tá, ó, os espinhos também, tá? Espero que tenha ajudado. Se você tiver gostado, dá um joinha, passe esse vídeo pra frente, vamos ajudar mais gente, que de repente, como eu, apanhei bastante até eu aprender, mas foi muito gostoso, tá bom? A gente mexer com plantinhas assim é uma vida, né? É uma vida cuidando de outra vida, né? Porque elas cuidam da gente, a gente cuida delas. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.